Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui presentes para a banca de trabalho de conclusão de curso do aluno Flávio Ramos de Araújo Filho, data do dia 25 de fevereiro de 2022, exatamente às 16 horas e 36 minutos. Trabalho intitulado de Acordo de Não Persecução Penal, Natureza Jurídica e Aplicação Retroativa no âmbito da Justiça Penal Negocial. Compõem esta banca a professora Larissa e também o professor Fábio Cagliari, os quais eu cumprimento pela participação, engrandecem a banca aqui com seus conhecimentos em processo penal, um tema recente, um tema novo, um tema que gerou e tem gerado bastante debate aí na doutrina, na jurisprudência. E, sem maiores delongas, seguindo o regulamento do TCC, eu vou passar a palavra ao discente Flávio, que tem aí 20 minutos, até 20 minutos, para a apresentação do seu trabalho. Em seguida, teremos a arguição da professora Larissa e também do professor Fábio, para que depois possamos deliberar sobre a nota. Flávio, então 20 minutos, estou considerando aqui 16 horas e 37 minutos, tá? Então até as 16h57. Se for o caso, eu te aviso quando faltar um minuto para a finalização deste tempo, ok? Fique à vontade, obrigado. Perfeito, professor, obrigado. Eu projetei os slides na tela, peço que, por gentileza, qualquer coisa, se der algum erro, que me avisem aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa tarde a todos e agradecer aos integrantes da banca examinadora, professora Larissa, professor Fábio. Professor Fábio, ainda não tive a honra de ter aula com ele, mas a professora Larissa foi minha professora de prática jurídica penal. De toda forma, tenho certeza que vão contribuir bastante com o meu trabalho. Além disso, agradeço também ao meu orientador, professor Túlio Arantes Bozola, que me prestou todas as informações ao longo desses meses aí para a elaboração desta pesquisa. Com relação ao tema, eu decidi falar sobre o acordo de não persecução penal, a natureza jurídica e aplicação retroativa no âmbito da justiça penal negocial. No tocante à justificativa para a escolha desse tema, ela ocorreu justamente com o advento da Lei 13.964 de 2019, a lei conhecida como pacote anticrime, além de apresentar inúmeras inovações no ordenamento jurídico brasileiro, em especial na legislação penal extravagante, no Código Penal e no Código de Processo Penal. A lei anticrime também apresentou o mais recente instituto despenalizador, ou seja, esse negócio jurídico revestido da justiça penal negocial, ao menos por meio de lei em sentido formal, já que o NPP já tinha previsão em outras resoluções do CNMP, resoluções essas aí de duvidosa constitucionalidade. A partir da elaboração desse tema, eu tracei um problema a ser solucionado e que está intimamente ligado com os meus objetivos gerais, que seria justamente determinar a natureza jurídica da norma que regra, que estabelece, estatui o acordo de não persecução penal, mas também a própria natureza jurídica do Instituto, a NPP. Além disso, discorrer acerca da sua aplicação retroativa no tempo, justamente por se tratar de um recente instituto, de uma novatio legis. Com relação à natureza jurídica, aí 3 hipóteses são facilmente percebidas. Uma primeira seria de que se trata de uma norma processual pura, e aí, se for o caso, deveria ser dado o regramento previsto pelo artigo 2º do Código de Processo Penal, no sentido de que se aplica-se a nova lei processual de imediato, sem prejuízos dos atos praticados sob a vigência da lei processual anterior, da lei processual revogada. Haveria também a possibilidade de se tratar de uma norma puramente penal, e aí, se benéfica ao réu, aplica-se de forma retroativa nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, ou artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. E uma terceira hipótese seria de se tratar de norma mista ou híbrida, e aí já adianto que é o cenário em que se insere o acordo de não persecução penal, e a esta norma, segundo parte da doutrina, a bem da verdade, doutrina majoritária sustenta que dá-se o regramento previsto para as normas de direito puramente penal material, ou seja, se benéfico, deve ser aplicado de forma retroativa. Com relação à metodologia e os principais referenciais teóricos, eu destaco que me vale especialmente da pesquisa jurídica exploratória. Aqui cito algumas obras, como o Acordo de Não Persecução Penal e comentários ao pacote anticrime, mas também utilizei de tantas outras, inclusive artigos científicos. Também foi necessária a análise da legislação
afeta ao tema, especialmente a Lei 3.964 de 2019, o Código Penal, o Código de Processo Penal também, a Lei 9.099 de 95, que vai trazer o GCRIM e os institutos despenalizadores da transação penal e da suspensão condicional do processo, entre tantas outras legislações esparsas. Também foi realizada a análise da jurisprudência pertinente, especialmente a jurisprudência do STJ e do STF, não somente com relação ao acordo de não persecução penal, mas também sobre normas mistas e especificamente institutos despenalizadores. Aí, com relação aos objetivos traçados, e aqui já dividindo a obra em capítulos, eu idealizei em um primeiro momento 2 objetivos específicos. O primeiro seria versar justamente sobre a justiça penal negocial no ordenamento jurídico brasileiro, apresentar os seus principais institutos, os principais instrumentos que temos, que as representam, e além disso, também determinar essa evolução jurídico-normativa ao longo do tempo. Então, qual foi o primeiro marco processual, primeiro marco normativo a se consagrar enquanto justiça penal negocial? E aí eu cito aqui a Lei 9.099, que apresenta a suspensão condicional do processo e a transação penal. Em um segundo momento, tem-se a Lei 2.850 de 2013, que vai tratar sobre a colaboração premiada, que é um instituto, embora com viés um pouco mais probatório, não deixa também de estar ligado à justiça penal negocial. Afinal de contas, é possível a celebração entre o colaborador e o delegado, entre o colaborador e o promotor de justiça. E por fim, agora como segundo objetivo específico, e também no segundo capítulo, eu me dediquei a falar sobre o acordo de não persecução penal em si, a sua natureza jurídica, as condições, os pressupostos previstos no artigo 28A, parágrafos e incisos. Além disso, melhor dizendo, algumas controvérsias acerca do tema, se a confissão formal é ou não constitucional, enfim, algumas questões controvertidas que geram bastante polêmicas, deixei para tratar nesse segundo capítulo. E agora, em termos de objetivos gerais, eu visei especialmente delimitar a natureza jurídica da norma que estabelece o acordo de não persecução penal, ou seja, o artigo 28A, e a partir dessa análise, determinar quais as correntes e também realizar ali algumas ponderações críticas acerca dessas correntes no tocante à possibilidade de aplicá-lo de forma retroativa ou não. Aqui, basicamente, nós temos 2 macro-entendimentos. Seria um primeiro, de que não é possível aplicá-lo de forma retroativa e, portanto, ele estaria submetido apenas aos feitos posteriores à vigência da lei anticrime. É uma corrente de pouca adesão, a bem da verdade, não achei nenhum autor que a represente, mas alguns julgados pontuais. Quase que a unanimidade vai sustentar essa segunda possibilidade, que é sim de ser possível se efetivar a aplicação retroativa no tempo, e aí, de acordo com os marcos processuais que eu ainda vou apresentar adiante. E aí, com relação à problemática, agora já apresentando algumas conclusões, eu me deparo com o fato de que realmente se trata de uma norma mista, norma híbrida ou norma processual com conteúdo material. Afinal de contas, é possível a gente perceber que há ali uma carga de direito processual. Isso porque o artigo 28A ele estabelece todo o regramento para que se celebre o ajuste, condições, requisitos objetivos, requisitos subjetivos. É fácil de perceber esse viés processual. Tanto é que está inserido justamente no Código de Processo Penal. Há, no entanto, também uma carga de direito material prevista especialmente no parágrafo 8º do artigo 28A, já que a consequência imediata do cumprimento das tratativas ali celebradas com o parquê ou com o querelante levam à extinção da punibilidade do agente e assim está intimamente ligada aos direitos inerentes à pessoa do investigado, à pessoa do acusado. Então, portanto, uma norma mista ou híbrida. E aí, a esta norma, de acordo com a doutrina majoritária, se aplica o regramento previsto para as normas de direito puramente material, ou seja, se benéfico eu aplico de forma retroativa, se não, apenas incidirá de forma ultrativa, imediata, né? Porém, aqui a gente precisa fazer uma ressalva, e aí essa ressalva eu extraio exatamente de 2 precedentes do STF, HC 74305 e HC 74463. Em ambos esses julgados, o STF fixou o entendimento de que quando se tratar de normas mistas ou híbridas, especialmente institutos despenalizadores, é necessário que essa retroatividade obedeça à finalidade da norma. Há aqui, portanto, um requisito teleológico. Então, eu estabeleci esse binômio, retroação, só que essa retroação ela vai encontrar um limite justamente na finalidade do instituto a que se está a analisar.
E aí, a partir dessa problemática, é possível a gente constatar 4, basicamente, correntes no tocante a qual o alcance dessa retroatividade em conformidade com a finalidade do Instituto. A primeira corrente sustenta a possibilidade de aplicar de forma retroativa até o recebimento da denúncia. Esta é a corrente sustentada desde o início pela 5ª turma do STJ. Em um primeiro momento, a 6ª turma divergiu, sustentava ser possível até o trânsito em julgado da sentença condenatória. No entanto, com o passar do tempo, a 6ª turma aderiu ao entendimento da 5ª e, pelo menos no âmbito da Corte Superior, a questão agora está pacificada. Essa corrente embasa o seu fundamento em basicamente 3 justificativas. O primeiro seria a interpretação literal do dispositivo. Isso porque quando a gente lê o caput do artigo 28A, ele já inicia a dicção com a seguinte expressão: não ser o caso de arquivamento. E aí infere-se que o legislador intentou que essa modalidade consensual se limite, portanto, à fase pré-processual, quando não for o caso de arquivamento. Uma segunda justificativa seria a nomenclatura do Instituto, acordo de não persecução penal. Sustenta-se que, se a inicial já foi aceita pelo Poder Judiciário, não há mais a possibilidade de se evitar a persecução penal. Ela já se iniciou e, portanto, o acordo restaria prejudicado. Uma terceira justificativa, um terceiro fundamento apontado, seria a não aprovação do acordo de não continuidade da ação penal, idealizado no PL 882, do ex-ministro Sérgio Moro. Esse acordo de não continuidade da ação penal, na verdade, ele não foi aprovado, porém, embora ele estivesse previsto para a fase de instrução, não foi esse o fundamento, pelo menos é o que eu consigo concluir, que fez ele não ser aceito pelo Congresso Nacional, e sim a própria substância do Instituto. Ali se previa a possibilidade de o querelante ou o Ministério Público celebrar, inclusive, a imposição de penas com o investigado, inclusive penas privativas de liberdade. Tanto é que o parágrafo 8º desse dispositivo previa o seguinte: para todos os efeitos, o acordo homologado equivaleria à sentença condenatória. Portanto, se difere muito do acordo de não persecução penal, que versa apenas sobre condicionantes, medidas despenalizadoras, tratativas, mas não a imposição de pena, não há esse viés de coerção, por assim dizer. Além disso, o acordo de não persecução penal não impõe sequer reincidência, tampouco, né, o reconhecimento da culpa. Então, portanto, como são institutos diferentes, a revogação de um ou não acolhimento de um não parece ser um argumento bastante para justificar a fixação ou limitar a aplicação retroativa do NPP apenas até o recebimento da inicial acusatória. Haveria ainda uma segunda corrente que sustenta a possibilidade de aplicar de forma retroativa até a sentença condenatória recorrível. Aqui se sustenta basicamente em 2 argumentos. O primeiro seriam aqueles precedentes do STF. Porém, é necessário que se faça algumas ponderações. Isso porque nesses precedentes, de fato, se fixou a sentença condenatória como marco final para que se celebrasse na época, a suspensão condicional do processo, que é um instituto despenalizador que guardadas ali as diferenças, tem semelhanças com o acordo de não persecução penal. No entanto, nesses julgados, o STF não deixou de analisar a finalidade do instituto. Na verdade, se foi privilegiado no sentido de que a suspensão condicional do processo, ela visa a sobrestar a ação penal e evitar uma sentença condenatória. E aí, à luz desse entendimento, se já houve essa sentença, seria inviável que se celebrasse suspró para além da sentença. Basicamente foi esse o intuito do STF ao julgar esses 2 HCs. Um segundo argumento seria a impossibilidade ou irrelevância da confissão. Esse argumento me parece que há talvez até uma confusão com a própria colaboração premiada, já que o acordo de não persecução penal não tem esse interesse probatório como tem a colaboração premiada, e, portanto, essa confissão formal não seria um fundamento suficientemente idôneo para se afastar a possibilidade de aplicá-lo de forma retroativa para além da sentença condenatória. A finalidade do NPP está muito mais ligada a se evitar uma persecução penal, e se já se iniciou essa ação penal, suspendê-la, até rememorando aqui as palavras do saudoso professor LFG, a ação penal ela ofende próprios status dignitatis do investigado ou do acusado, e, portanto, a necessidade do acordo de não persecução penal era mais nesse sentido, e não de produzir provas em desfavor do investigado ou de convencer o julgador no momento do édito condenatório. Uma terceira corrente vai sustentar que o trânsito em julgado seria o marco processual mais adequado para se limitar essa aplicação retroativa. E aí, de acordo com essa corrente, capitaneada aqui especialmente pelo ministro Gilmar Mendes, proferiu o voto no HC 185-913, do qual ele é relator,
alguns argumentos são apresentados. O primeiro seria a necessidade de fazer distinção sobre aqueles precedentes e a situação do acordo de não persecução penal, conforme dito anteriormente. Se a gente for trazer aqueles precedentes e ler o acordo de não persecução penal à luz desses precedentes, a gente conclui que a intenção do ajuste é justamente evitar uma persecução penal cara, onerosa, gravosa e às vezes até desproporcional à própria infração penal praticada, por vezes de somenos relevância. E essa persecução penal, diferentemente do que a outra corrente sustenta, não se limita à fase pré-processual ou tão somente à fase processual. Isso porque a persecução penal, ela tem basicamente aqui dois braços, né? Um braço administrativo, policial, investigativo, mas há também o braço processual levado a cabo pela figura do promotor de justiça, e esse braço não se encerra com o recebimento da denúncia, e muito menos com a sentença condenatória. Ele vai além, vai até a fase recursal, até que se sobrevenha o trânsito em julgado da sentença condenatória. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes faz uma crítica interessante justamente com relação à nomenclatura, para se rechaçar aquele fundamento da nomenclatura do dispositivo. E isso porque se chama acordo de não persecução penal e não acordo de não recebimento da denúncia, conforme se pretende a corrente anteriormente citada. Há ainda um terceiro argumento, que é justamente a possibilidade de um provimento do acordo de eventual apelação, melhor dizendo, em fase recursal. Afinal de contas, às vezes um requisito que preliminarmente não estava satisfeito, pode ser que em fase recursal passa a ser satisfeito. Eu até cito na obra o exemplo do tráfico de drogas, que tem pena mínima de 5 anos. É possível que, e como o acordo de não persecução penal está distrito a infrações penais com pena mínima inferior a 4 anos, é possível que eventual provimento de um apelo, reconhecendo o tráfico privilegiado, que é uma minorante, coloque essa pena abaixo dos 4 anos e, portanto, o indivíduo faria jus a essa benesse em fase recursal. Um outro argumento apresentado seria o próprio interesse institucional para a celebração do acordo de não persecução penal. A gente sabe que o Ministério Público ele é uno e que não há hierarquia entre o Ministério Público no âmbito da União e os Ministérios Públicos estaduais, mas fato é que, ao menos no âmbito federal, há uma inclinação à possibilidade de celebração do NPP até o trânsito em julgado. E aqui eu cito o próprio parecer exarado pela PGR nesse HC de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que foi nesse sentido, e além disso o próprio enunciado 98 da segunda Câmara Criminal do MPF. Há ainda uma quarta corrente que sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do Instituto mesmo para além do trânsito em julgado. Aqui se sustenta que, como às normas mistas se dá o mesmo regramento concedido às normas penais materiais, é necessário que essa retroatividade não encontre limites e, portanto, seja retroativa mesmo para além do trânsito em julgado. Afinal, é o que prevê expressamente o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Um segundo argumento apresentado seria por questões de isonomia. Isso porque réus que estejam em uma mesma situação fática ou processual, pode ser que tenham desfechos diferentes a depender de condições financeiras, entre tantas outras condições. Por exemplo, um réu que esteja munido de maior condições financeiras, pode ser que ele, mediante sucessivos recursos, consiga arrastar, entre aspas, o processo por mais tempo e aí postergar o trânsito em julgado. Esse réu, inevitavelmente, conseguiria ter o acordo de não persecução penal celebrado em seu favor, ao passo que o outro não. Haveria ainda aqui um argumento no sentido de ser possível se compatibilizar a pena efetivamente imposta e as condicionantes previstas posteriormente no acordo de não persecução penal, especialmente se essas penas impostas forem restritivas de direito. E aqui elas se equivaleriam e se anulariam, já gerando efeito quase que automático. Em caso de descumprimento, seria possível a conversão em pena privativa de liberdade. Aos sentenciados, os que já estão de fato cumprindo pena ou que já cumpriram, seria possível ao menos retirar-lhes o rótulo da reincidência. Afinal de contas, o NPP prevê a extinção da punibilidade, portanto, esse efeito seria possível de ser suprimido. Indo já para minhas considerações finais, eu acredito ter obtido êxito, né, a meu juízo, nos objetivos específicos e também nos objetivos gerais, na medida que foi possível tratar sobre a justiça penal negocial, apresentar ali seus principais institutos, discorrer sobre o acordo de não persecução penal, apresentá-lo enquanto recente instrumento de justiça penal negocial. Também foi possível, no tocante aos objetivos gerais, delimitar a natureza jurídica da norma e também apresentar as 4 correntes que eu acabei de dizer, com a sua robustez argumentativa e especialmente as 2 últimas me parece serem as mais coerentes.
Por fim, aqui eu acho importante fazer uma ressalva, justamente porque não há um posicionamento firme do STF acerca dessa controvérsia. O ministro Gilmar Mendes submeteu a questão ao plenário, porém ainda não foi julgada. A data de julgamento está prevista para 18 de maio de 2022. Eu olhei ontem e ainda havia essa previsão na pauta. A gente precisa, então, aguardar que o plenário delibere em definitivo. É claro que as decisões da Suprema Corte, mesmo as vinculantes, não estão isentas de críticas e de análise, até mesmo para se evitar a fossilização da jurisprudência do STF, mas o fato é que é necessário que se delibere em definitivo, ao menos em um primeiro momento, sobre isso, para se tentar, se não acabar, ao menos atenuar com essa insegurança jurídica vivenciada, especialmente por essas 4 correntes diferentes, 4 linhas totalmente diferentes de entendimento acerca da sua aplicação retroativa. Por fim, aqui apresento as minhas referências. Agradeço novamente à banca examinadora por ter se prestado a me examinar, agradeço muito e agradeço ao meu professor, estou aberto a arguições. Flávio, obrigado pela apresentação. Na condição de orientador, eu farei algumas considerações ao final do trabalho. Você cumpriu rigorosamente o tempo regulamentar para apresentação. E agora passo a palavra, em primeiro lugar, para a professora Larissa Rosa. Mais uma vez, agradeço a presença dela na banca, professora de processo penal da casa, que certamente vai engrandecer com o trabalho do aluno Flávio. Professora, fique à vontade, faça suas considerações, suas perguntas e, mais uma vez, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer tanto ao Flávio quanto ao professor Túlio pelo convite. É sempre um prazer participar aí das bancas dos nossos alunos e alunas. É um momento que, eu falo assim, é óbvio que é o momento mais especial para vocês, né? Mas para a gente também é interessante ter contato aí com as temáticas que são pesquisadas, tentar ajudar naquilo que for possível. Sempre lembrando, né, gente, que aqui é um trabalho de conclusão de curso, a gente está falando, não é de uma especialização, de um mestrado, um doutorado, então nós vamos ajustando aí algumas questões, mas eu agradeço muito o convite, eu espero conseguir colaborar. Cumprimento também o professor Fábio, também participante da banca, e eu vou primeiro falar sobre as coisas boas, né, Flávio, que são aqui a maioria. Primeiro, parabéns pela sua apresentação. Você foi muito claro, você ocupou o espaço todo que você tinha de tempo e não tornou uma apresentação enfadonha e deixou muito claro que parece uma coisa boa, mas que você realmente está em contato aí com o tema que você escolheu trabalhar. Então, deu para ver que você leu, você trouxe bem as considerações aqui, então foi uma apresentação muito boa, parabéns. Não é fácil nesse momento, dá aquele nervosismo, né? Então é normal que as pessoas às vezes deixem um pouco mais simples, mas a sua apresentação foi excelente. Então, primeiro, elogio. Segundo, a respeito do tema que você escolheu, eu também parabenizo você e também o professor Túlio aí pela orientação. É um tema extremamente atual, não precisa nem falar, você mesmo deixa muito claro, além de ser uma inserção muito recente, mas os debates são muito atuais, não é uma questão pacificada, e você traz muitos aspectos que são relevantes, e eu acho isso muito importante, porque trabalhar com temáticas que já estão ultrapassadas, no sentido de não ter mais debate, não ter nada que possa ser modificado, já está tudo sedimentado, eu acho que você tem, né, interesse histórico, às vezes, de comparação e tudo mais, mas me agrada muito quando alguém tem coragem, né, que requer coragem, trabalhar um tema que ainda está sendo produzido, né, estão sendo produzidos trabalhos, reflexões. Então, eu gosto muito, assim, quando vocês tomam essa atitude de, não, eu vou aqui falar da melhor forma possível, vou trabalhar temas importantes. Gostei muito, já falo desde já do destaque que você faz ali no seu item 2.6 do papel da vítima, né? Primeira coisa, quando eu recebi o trabalho, eu falei, vamos ver aqui se o Flávio tomou um certo cuidado com essa questão da vítima, que é um ponto, eu trabalho sempre com a questão da vitimologia, e você cumpriu ali a etapa de analisar sobre esse viés, apesar de não ser um dos objetivos principais do seu trabalho, então eu gostei bastante, achei muito interessante. E também gosto de fazer uma anotação inicial para todos os trabalhos, que eu já congratulo vocês quando apresentam em um tempo que a gente está vivendo de pandemia.
Então, não é fácil escrever um trabalho de conclusão de curso, não é fácil orientar um trabalho de conclusão de curso, mas quando a gente está vivenciando uma pandemia, ensino remoto, enfim, todas as condições que nós estamos passando, não é fácil você concretizar um trabalho. Então, de qualquer forma, fica aqui o meu parabéns nesse sentido, porque acaba não sendo reconhecido. Você fez tão bem, fez tão tranquilo, aparentemente, que isso passa desapercebido, e eu não queria que isso passasse dessa forma. Dito essas questões iniciais, eu quero que você se fixe nelas, porque o que eu vou dizer a seguir são algumas considerações que eu faço em nenhuma forma vão diminuir o mérito do seu trabalho. Eu acho que o seu trabalho é um trabalho extremamente objetivo, muito limpo, sabe assim, quando você tinha lá uma ideia, os objetivos traçados, e você foi cumprindo tudo de uma forma coerente. Então, assim, nada vai tirar o mérito do seu trabalho. Eu espero que você veja as considerações como uma forma de talvez acrescentar uma coisa ou outra. Muito bem, então dito isso, eu vou separar as minhas considerações em duas etapas, uma mais formal, assim, que é um pouco menos interessante, uma segunda sobre algumas pontuações, e eu vou fazer uma ou duas perguntas para você. Então, de primeira parte, a questões mais formais. Eu, particularmente, senti muita falta, Flávio, de alguma espécie de menção ao direito comparado. Eu acho que quando a gente vai falar do ANPP, assim como outras questões de justiça negocial ou consensual no direito penal, falando em penal aqui de uma forma geral, nós temos muito material que traz, especialmente, para não falar de outros países, mas a questão do direito norte-americano, quando fala do plea bargaining e outros institutos que eles têm, mas especialmente esse, eu achei que você fosse trazer, pelo menos em algum momento. Eu entendo, e isso pode ter sido uma coisa que você e o orientador conversaram, que não era o momento, não tinha tanto material acessível em razão da pandemia, né? Mas, assim, caso você venha a explorar essa temática numa especialização, eventualmente um mestrado, eu acho que é imprescindível, porque é um assunto que ele amadureceu antes em outros países e foi trazido, de certa forma, para os nossos países, de uma certa forma, com a nossa individualidade, mas eu acho que essa comparação cabia aqui no seu trabalho. Mesmo sendo uma monografia de conclusão de curso de graduação, eu acho que teria sido interessante. Mas fica, não para você consertar para uma versão final, tá? Nada do que eu disser aqui impede o depósito final do seu trabalho, é só sugestão. Essa é uma sugestão que agora não tenho o que fazer, porque afinal de contas seria elaborar um tópico inteiro, não dá, né? Então fica como sugestão para o futuro mesmo. Senti um pouquinho de falta também em alguns tópicos, e eu vejo o seu trabalho muito dividido entre o primeiro e o segundo capítulo e o terceiro. Porque no primeiro e segundo, eu achei que você foi extremamente objetivo. Eu vejo como uma coisa positiva, mas em alguns momentos eu achei que você não deu a sua cara. Sabe assim, quando você fecha, cita, não faz nenhuma síntese própria. Então, em alguns dos itens do primeiro, especialmente do primeiro, mas do segundo, se você e o orientador entenderem viável, para a versão final, talvez valha a pena você inserir ali um parágrafo para fechar o tópico, fazendo as suas considerações. Tipo, eu sei que parte do seu trabalho é trazer as divergências, mas lá no terceiro capítulo, que a hora que chega a sua cereja do bolo, é engraçado, você inverteu. Normalmente os alunos fazem um primeiro capítulo primoroso, um segundo mais ou menos, e um terceiro que é assim, só vou fazer porque eu tenho que ter para cumprir. O seu parece que foi o inverso. O terceiro ficou assim, pouca coisa eu posso acrescentar. Agora, o primeiro e o segundo parece que foi assim, nossa, eu vou escrever, vai, sabe? Então, se você tiver tempo e vocês entenderem, eu acho que na maioria dos tópicos você poderia acrescentar alguma coisa particular sua. Normas da BNT, eu sei que na versão final você vai dar uma olhada, então não vou ficar batendo nisso aqui. Os 3 coisas que eu acho que você deveria dar uma olhadinha alguns tópicos ficaram sozinhos no final das páginas. Isso acontece, às vezes, numa versão final, que muda uma coisa em outra, então lá para entrega mesmo. Então, por exemplo, na página 15, o tópico 2.1 ficou sozinho, na página 17, o 2.3, e por aí vai. Mas, assim, isso é coisa que depois você vai ver com calma, não tem problema. Mesma coisa a questão dos capítulos. Posso estar enganada, mas eu acredito que os capítulos devem, por norma da BNT, iniciar em página própria. Depois dar uma verificada. Quanto a algumas questões de siglas, uma me chamou muito a atenção, até voltei no texto para ver se eu estava enganada, mas na página 23,
você usa a sigla, né, SUSPRO, que você se referiu à suspensão, você já sabe, né, do que eu tô falando. Que daí, aí eu falei, será que ele já tinha mencionado essa sigla anterior, abreviação, né, anteriormente? E aí você não tinha. Aí eu falei, olha, teoricamente aqui você coloca antes, aí uma vez que você tenha colocado entre parênteses, beleza, pode continuar seguindo, mas me causou um certo estranhamento, falei, nossa, mas ele não tinha usado isso aqui antes, mas bobeirinha, só isso. E nas referências dá uma olhada também, porque em partes você fez correto a forma de mencionar, em outras você repetiu quando tem o mesmo autor, e aí tem uma outra forma de fazer, mas isso tranquilo, depois você vê nessas questões de ABNT. Quanto ao conteúdo, dando sequência no que eu disse no início, eu acho que alguns pontos você deveria trazer um parágrafo que fosse explicando um pouco melhor. Então, a exemplo, na página 11, você fala da súmula vinculante número 35, e essa é uma parte que é extremamente relevante para a sua temática. Então, deixa eu... No meu próprio coisa, página 11, só para eu ir. Então, você traz lá sobre essa questão de, isso não vai isentar do investigado cumprir as condicionantes. E aí você traz o texto da súmula 35, súmula vinculante 35. E aí eu falei, o Flávio vai aqui falar um pouquinho sobre isso. E não, aí você já passa para uma próxima questão. Então, é nesse tipo de tópico que eu vou mencionar alguns aqui, que eu acho que caberia um parágrafozinho para você fazer uma conversa ali, como se fosse, sabe? Na página 12, você fala de dogmas que são do nosso ordenamento, então você fala que significar uma importante ruptura com dogmas até então intactos. Que dogmas são esses? Tipo, no fundo, a gente sabe quais são, mas não sei se ali foi uma opção mesmo para não tornar o texto tão truncado, e às vezes isso pode vir numa nota de rodapé, que foi um recurso que você usou várias vezes, não vejo problema também, mas eu acho que podia constar alguma coisinha. Sobre as condições do arquivamento, a confissão que você traz lá na página 18, você fala brevemente. Então, assim, foi um dos tópicos que você deu maior relevância, no sentido de que, olha, você só pode ter a proposta do ANPP se não for caso de arquivamento. E aí, você meio que falou assim, então, se não for, será que aqui não caberia explicar um pouquinho melhor quais são as hipóteses de arquivamento? Não sei, fica como uma reflexão, não sei se seria o caso. E eu também senti falta para fechar das questões, explicar um pouco melhor das condições que podem ser ajustadas no acordo. Então, lá na parte do NPP, você explicou bem, mas nessa parte eu senti um pouco de falta. Então, se numa versão final a ser entregue, você for fazer algum tipo de acréscimo, esses são alguns que eu acho que valeria a pena você fazer uma reflexão, se vale a pena botar um pouquinho mais do Flávio ali, porque você traz muito bem a explicação, às vezes objetiva, mas eu senti uma falta ali de uma pessoalidade para a monografia nesses tópicos do primeiro e segundo capítulo. O terceiro eu achei que está bem redondinho, você caprichou, ficou muito legal. Então, de considerações, Flávio, eram essas. Não se esqueça que eu fiz a leitura e é normal, tá? Quando você está escrevendo, tem muita coisa que a gente fala, eu já falei demais disso, não preciso ficar repetindo. E aí, para uma pessoa que vai fazer a leitura a primeira vez, para mim fez falta. Você decide se você quer inserir isso, se você tem tempo para fazer, se não, não impede em nada o mérito aqui do seu trabalho, muito menos o depósito. Levando em conta o seu tema, eu não vou me aprofundar aqui em perguntas em penal, porque nós temos o professor Fábio e você teve a brilhante orientação do professor Túlio, mas eu tenho uma questão principal aqui que eu queria que você falasse um pouco melhor, que ficou confuso na minha visão. Para você, eu vou fazer só essa pergunta, vai? Porque eu falei bastante aqui já, vai ser uma só, vai ter essa canja. Eu sei que você quer que eu faça várias, mas eu vou fazer uma só, tá? Então, a minha pergunta é a seguinte, Flávio. Para você, delação, colaboração, acordo de não persecução, é tudo sinônimo? Porque, assim, você deixou muito claro, acho, na minha visão, que o acordo de não persecução vem como uma questão diferente. Mas não ficou muito claro para mim. Você entende que a delação premiada é sinônimo da colaboração premiada? São institutos diferentes? Tem algum que abrange o outro? E aonde se encaixaria o acordo de não persecução penal? Se são 3 institutos diferentes, qual é a principal diferença entre elas que você poderia destacar para mim agora?
Então, essa é a pergunta que eu tenho para você. Certo, posso responder? Bom, professor, em primeiro lugar eu quero agradecer as críticas, importantes críticas, realizarei essa complementação, colocando aí alguns parágrafos acerca da minha opinião, fazendo só um parêntese com relação ao plea bargain norte-americano. Eu decidi não falar sobre ele em um tópico específico, porque ao pesquisar eu vi que havia muita controvérsia sobre a aplicação do acordo de não persecução penal ser bastante diferente do plea bargain norte-americano, e acabei que eu cito bem rápido, quando eu vou falar do artigo 395A, que não foi acolhido pelo Congresso Nacional, mas eu pensei, poxa, isso daqui é um tema que seria interessante, talvez, um tema próprio de um TCC, apontar as principais diferenças entre o NPP e o plea bargain norte-americano, mas sim, acho que faltou um pouco de trazer esse direito comparado para a obra. Agora, respondendo à pergunta da senhora, a delação premiada, eu acredito que ela seria um gênero de possibilidade de o investigado negociar com o órgão persecutório ou com a polícia judiciária, o delegado de polícia, e aí após essa negociação, obter algum benefício penal, seja uma minorante, seja até o perdão judicial, enfim. Mas a colaboração premiada seria uma espécie de delação que aí está prevista especificamente na Lei 2.850, tem todos os seus regramentos ali previstos. Está aplicado necessariamente a Lei de Orcrim, e a delação premiada ela pode ser percebida em outras espécies, por exemplo, salvo engano, na associação criminosa, existe ali uma causa de diminuição de pena para o delator, então seria uma causa de uma minorante genérica. Aí a diferença deste meio de obtenção de prova, e aí eu conceituo os dois como meio de obtenção de prova, afinal de contas, a delação ela pode servir, claro que não seria nunca a rainha das provas, longe disso, mas ela serve, em certa medida, para auxiliar nas investigações, etc. Agora, já o acordo de não persecução penal, ele não pode ser entendido como um meio de obtenção de prova, mas tão somente como um negócio jurídico, em tese e em regra, para ser celebrado de forma extrajudicialmente, porém também pode ser celebrado de modo no âmbito do processo, conforme eu sustento nesse TCC. E aí o ANPP está mais ligado à possibilidade de resolver a demanda de forma célere, sem submeter o indivíduo ao processo, mas não tem esse viés de eu vou angariar indícios, angariar elementos probatórios, tanto é que a confissão, embora o artigo 28A preveja que é necessário que seja formal e circunstanciada, ali e aí que, rememorando o que o Sanches diz, é uma confissão de uma culpa meramente moral, não há ali o reconhecimento de uma culpa penal. Então, as principais diferenças seriam essas. O NPP está mais ligado à possibilidade de resolução do conflito de forma consensual, sem esse viés probatório, ao passo que a delação e a colaboração premiada são meios de obtenção de prova que são revestidas da justiça penal negocial justamente por essa comunhão de vontades entre o colaborador e o órgão de acusação ou entre a polícia judiciária. Tá certo, Flávio. Professor Túlio, essas eram as minhas considerações. Flávio, parabéns, muito obrigada pelo convite mais uma vez, e eu encerro a minha intervenção aqui, estou satisfeita. Professora Larissa, muito obrigado pelas considerações. Eu farei algumas também, mas ao final, após as observações do professor Fábio. Professor Fábio, obrigado pela participação nesta banca, que certamente também vai engrandecer, né, o trabalho aqui apresentado. O professor Fábio, com vasta experiência em direito penal, em processo penal, assim como a professora Larissa. Professor Fábio, fique à vontade com as suas considerações. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Túlio. Professor Túlio, obrigado pelo convite. Agradeço aí também a participação da professora Larissa, do candidato Flávio. Eu vou ser bem breve, até com algumas sugestões, e dizer o seguinte, Flávio, chamando você diretamente, Flávio, chamando de você. O seu trabalho merece essas ponderações, mas no sentido de que não merece por falha, mas sim merece pelo cuidado que você teve, pela pesquisa que você fez, pela sua apresentação, que foi muito boa, inclusive. Então, o merecer aqui é um merecer no sentido não de falta, mas sim de enriquecimento, tá? Ele é um trabalho que permite esse tipo de abordagem de correção que eu vou fazer aqui agora, que é um pouquinho diferente do que a professora fez, tá?
lembrando que eu estou também, leciono já, sei lá, 13, 14 anos de processo penal também, e permite a gente fazer esse tipo de crítica que eu vou fazer. Eu vou mexer um pouco com a interpretação extensiva, tá? E vou direto ao ponto. Acho que as ponderações da professora em relação ao direito comparado, embora você tenha citado rapidamente em um parágrafo o plea bargain e o 395A, parecem ser interessantes. Apenas assim, pelo menos um parágrafo a mais ali, né? Pelo menos citando um pouco mais aí sobre o que você já havia comentado. Então, esse é um ponto. Em alguns momentos do texto, você fecha o título, aquele item, constatação, a professora já falou, então eu reitero, acho que vale pelo menos um parágrafo para fazer os fechamentos, para ele não fechar com a doutrina. Tá? Em diversos momentos do texto, isso aparece. Tá? Bom, vamos lá. Eu coloquei 2 momentos diferentes aqui e vou fazer 2 sugestões para esse texto, tá? Não são perguntas, são sugestões. A primeira delas, quando você fala do problema da confissão e trabalha com posições em relação à confissão, dizendo que ela seria prejudicial, etc. e tal, uma vez que forçosamente a lei traz como requisito a confissão, e a confissão se tornaria um problema caso esse acordo de não persecução fosse homologado. Então, daí eu vou fazer a seguinte sugestão. Nós vamos fazer uma interpretação extensiva da Lei 12.850, tá? Acredito que, se o professor Túlio concordar, vale a pena até fazer isso, porque a 12.850, ela tem sido utilizada como uma interpretação extensiva para outros momentos no processo penal em que não há previsão específica, tá? Bom, não precisa nem dizer que a delação, a colaboração premiada, ela não existia regramento até a 12.850. Então, a gente tinha, assim, um instituto que existe desde a época como diz o Delmanto, desde a época da Inconfidência, né, porque Tiradentes foi delatado, mas legalmente ela existe desde 1986, né, com a lei de sistema financeiro, né, os crimes com o sistema financeiro, antes até da lei de 11 de novembro. E a 12.850, ela está sendo utilizada como um parâmetro de interpretação para outros institutos. Então, aqui, o que eu sugiro na problemática da confissão, por volta da página 18? Isso daí daria um artigo específico, tá? Utilizar como paradigma o parágrafo 10 da 12.850, na parte que eu falo da questão da confissão, tá? Do prejuízo da confissão. Parágrafo 10 diz assim: as partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. É possível pensar nisso enquanto interpretação extensiva para ser utilizado no acordo de colaboração? Penso que sim, por várias razões. E essas razões se dão em matéria de interpretação mesmo da norma processual penal, tá? Uma vez que o acordo de colaboração trouxe o regramento, tá? Acho que seria interessante pensar nessa possibilidade, viu, Túlio? De colocar como uma alternativa para o problema da confissão no acordo de não persecução, aquilo que a Lei 12.850 já trouxe no parágrafo 10, tá? Do artigo 4º. O 4º, aquele grandão. É o artigo 4º, isso, parágrafo 10 do artigo 4º. Então, a primeira questão aí. A segunda, que eu, assim, não que eu não tenha ficado descontente, mas eu fiquei um pouco apreensivo com a questão da natureza jurídica aqui, que você citou na página 21. Que eu estou com 3 telas abertas aqui. Página 21. Ali, você falando da medida necessária como suficiente à reprovação, isso tem relação total com a natureza jurídica, né? Do Instituto. Tem 2 entendimentos que você cita nessa página 21. Esse entendimento do Vladimir Aras, né? E ele trata tudo como se fosse uma coisa só, né? Ele trata a NPP, suspensão condicional do processo, dizendo que não constitui direito subjetivo. Olha, tem uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que todos sabem que é bastante conservador, falando sobre direito subjetivo do acusado, sim, tá? Mas o problema não está aqui. O problema está aqui na jurisprudência que você coloca seguinte, do STF, você fala assim, esse também é um entendimento albargado pelo STF. Mas aí, aqui é o entendimento só em relação à NPP. Então, eu separaria aqui, nesse momento, o entendimento do STF em relação à NPP
e o entendimento em relação aos institutos da Lei 9.099. Por quê? Porque, dadas as controvérsias superadas, já tem um artigo muito antigo, inclusive, artigo antigo do Geraldo Prado, tratando disso daí, que é bem interessante, falando sobre a natureza jurídica da suspensão condicional do processo e da transação penal também como direito subjetivo do acusado. Então, aqui é uma sugestão. Separar essas duas citações, uma vez que a citação de cima trata dos três, de maneira genérica. Tudo bem, é a posição do autor, equivocada, lógico, é a posição do autor. E a de baixo parece que vem confirmar de cima, mas não, ela é só em relação ao acordo de não percepção, e não em relação aos outros institutos. Então, aí eu acho que precisaria, assim, só separar, né? Porque ele trata dos três, mas embaixo trata de um só. Então, na verdade, isso pode ser que modifique, porque o que a gente acompanhou? Eu tenho artigos que eu acompanho desde quando a Lei 9.099 é aplicada, tá? Eu acompanho isso desde o comecinho dos anos 2000, tá? Pouco tempo depois da entrada em vigência em 95. Isso mudou ao longo do tempo, tá? Especialmente em relação ao Instituto Despenalizadores. Mudou no seguinte sentido, de que antes era um ato privativo do Ministério Público efetuar a proposta de transação e da suspensão condicional do processo. Isso caminhou no sentido de que não se trata, evidentemente, de um direito do MP propor. É um direito subjetivo do acusado, preenchidos os requisitos. Então, eu separaria isso, tá? Então, duas questões. Primeiro, página 18, na questão da confissão, que você pode citar como um paradigma aí, ou com uma interpretação, o parágrafo 10 do artigo 4º, e com relação a item 2.32.4, página 21, essa questão de que a NPP, suspensão condicional do processo, não constitui direito subjetivo, tá? Isso está bem, em relação à suspensão condicional e transação penal, está bem evoluído no sentido contrário. E aí eu separaria isso da jurisprudência que você tem no final. Beleza? Bom, gostei bastante do que você fez de comparação, mesmo ainda não tendo a decisão, trazendo os comparativos. Eu trago sempre um comparativo quando eu vou fazer em aula, em texto, a norma mista, que você apontou claramente, né? Vamos dizer assim, os precedentes, mas eu estou falando de precedentes em relação à própria 9.099. Né? A 9.099 tem lá o artigo 90, tem o ADIM, que a lei 9.099 não podia ser aplicada, né, para os processos já em curso. Então, foi uma tentativa do legislador de especificamente falar não retroage. Isso foi julgado inconstitucional. Eu gostei muito do que você trouxe, né? Porque você trouxe as experiências anteriores, os precedentes anteriores, especialmente do Supremo, em relação ao que pode vir, né, com relação a essa interpretação. Né? Isso é fundamental, porque o Supremo tem um histórico de reconhecer norma mista, de reconhecer retroatividade. Basta saber, evidentemente, os limites. Pode-se fazer uma comparação em relação ao que foi feito em relação à retroatividade do 171 do CP, com relação à representação do estelionato? Até dá. Até dá. Por quê? Porque, na verdade, o que se tem nessas decisões? Uma tentativa clara de restringir a aplicação de instituto benéfico, né, de qualquer qualidade, com caráter misto, e afetar os efeitos do artigo 2º do CP que você citou, que não coloca um limite, evidentemente, para a aplicação de instituto que seja benéfico. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque são tentativas de limitar a retroatividade. Gostei bastante. Então, na verdade, eu não tenho pergunta, tá? Eu acho que a professora pontuou bem a pergunta. Eu tenho só essas duas observações, que eu acho que elas valem a pena para o seu trabalho, porque o seu trabalho merece isso, merece essa colocação, bem escrito, bem pontuado. Referências sem comentários, né? Trouxe aí os colegas da gente aí, os professores, enfim, trouxe a doutrina do Leonardo, bem, achei bem interessante, muito bom mesmo, gostei. Sr. Túlio, é isso, só tem duas sugestões aí, tá?
da confissão e do direito subjetivo para fazer a separação. Estou satisfeito, não tem pergunta, tá? E vamos ver aí como é que vai ficar a questão dos limites, né, da retroatividade, que com certeza vão limitar o âmbito de incidência do Instituto. Muito obrigado pelo convite, professor Túlio. Obrigado pela coparticipação, professora Larissa, que eu corroboro também todas as questões metodológicas, embora não seja minha praia a metodologia, mas eu acho que são interessantes. Principalmente a questão de você fechar o parágrafo com, pelo menos, não deixar o parágrafo fechar o item sem pelo menos um parágrafo, deixar direto na citação, tá? Então ficam só 2 sugestões aí de texto. Muito obrigado. Professor Fábio, muito obrigado pelas observações feitas, né? Eu vou fazer aqui uma análise das duas observações, né? Tanto as da professora Larissa como as do professor Fábio, né? Na condição de orientador e já adiantando que eu não farei perguntas ao candidato, tá? O orientador não faz pergunta, na minha opinião, mas eu tenho algumas observações a serem feitas, né? Em primeiro lugar, a questão referente ao direito comparado, muito interessante, poderia ter sido um pouco mais explorado, né? O que eu, assim, vou falar aqui algo bem pessoal mesmo, eu tenho sentido uma dificuldade nas orientações, né, nesse período de ensino remoto. Quando estamos no período presencial, nós cruzamos com os alunos no corredor e nesses cruzamentos, né, saem bate-papos rápidos e muito profícuos nas orientações, né? E nesse ensino remoto, apesar de eu disponibilizar WhatsApp, e-mail, etc., ligação por vídeo, houve essa dificuldade, não só nesse semestre, mas como nos semestres anteriores, né? Então, às vezes, alguns defeitos do trabalho ocorrem em razão dessa orientação mais dificultosa, né? E eu me coloco também como, vamos dizer assim, um culpado, né? Por alguns defeitos que os trabalhos dos meus orientandos apresentam, pelo fato de não termos tido uma orientação tão próxima, né? O trabalho tem aquele pequeno defeito metodológico de tópico viúvo, né? Aquele tópico sem parágrafos abaixo. Eu lembro que na última versão que eu encaminhei para o Flávio, eu mesmo reformatei alguns pontos e talvez quando ele abre o arquivo no computador dele, por uma mudança de versão de Word, isso altera um pouco, né? Eu acabei reformatando o trabalho de todos os meus orientandos e às vezes essas versões, né, de Word alteram um pouco e talvez isso tenha ocorrido, né? Pequeno problema metodológico, né? Esse ponto de o trabalho ter citações sem parágrafo embaixo, eu concordo com a banca examinadora, né? Poderia ter me atentado para isso, mas todos os meus orientandos acabaram me enviando o trabalho pronto, não digo em cima da hora, né? Mas não havia um prazo assim daqueles prazos maiores, né, para que a análise fosse feita e às vezes acabou passando batido também. Me coloco aí com toda a modéstia como um possível culpado também pelo fato de ficarem alguns erros, né? Esse ponto do acordo de não persecução penal e da colaboração premiada, que a professora Larissa questionou, e depois o professor Fábio ingressou nessa 12.850, muito interessante, né? Além da docência, eu advogo na área criminal. Quem é aqui da cidade de Tuiutaba certamente ouviu falar, desde outubro, de uma famosa operação chamada Operação Balada, né? Uma operação em que eu advogo e, inclusive, tive êxito num acordo de não persecução penal para um cliente preso na operação. E essa discussão, né, sobre diferença entre colaboração premiada e o ANPP, vou chamar aqui de ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, essa discussão se aflorou na prática, né, naquelas reuniões com o Ministério Público e depois com o próprio juiz que precisa homologar o acordo, e isso tem reflexos práticos ainda na própria operação, claro que em razão de sigilo
nós não podemos ingressar em detalhes, né? Mas isso tem ocorrido, mesmo porque o acordo de não persecução penal tem ali um requisito de pena mínima, né? Até 4 anos, que, na minha visão, é uma grande barreira, né, para que o acordo seja celebrado em alguns casos, e aí é claro que esse acordo de não persecução ele não poderá ser realizado quando esse requisito é quebrado, e aí a saída é realmente um acordo de colaboração premiada, né? A 12.850, quando eu lecionava o processo penal, eu lecionei de 2007 a 2019, né? E agora só no penal, mas quando eu lecionava, eu sempre disse que, na minha visão, é um marco histórico no processo penal brasileiro, tanto em nível legislativo, como em nível doutrinário e principalmente em nível prático, né? O professor Fábio falou em interpretação extensiva, ali do artigo 4º, parágrafo 10, mas essa interpretação extensiva tem ocorrido em vários outros dispositivos, com outros temas, outros reflexos práticos. Então, sem dúvida alguma, trata-se de uma legislação que, na minha visão, eu coloco o processo penal brasileiro como o antes e o depois da lei 12.850, como antes e o depois. E isso também levando em consideração a Operação Lava Jato, né? Nós tivemos aí um antes e o depois, foi um verdadeiro fenômeno, né? E só como uma opinião pessoal acerca de algumas discussões, eu sou defensor, né, da ideia de que não devemos impor limites à retroatividade do ANPP, né? Sigo a linha aí do professor Leonardo Schmidt de bem, né? Tem bastante contato com o professor em rede social, ali, em bate-papos no privado, um professor que tem meu enorme respeito e consideração, entendo que ele tem uma seriedade gigantesca em tudo aquilo que ele escreve, né? E aí eu acabo compactuando com as ideias dele em quase tudo, né? Então, não vejo, não entendo correto que sejam impostos limites, né? E vamos verificar ainda como que ficará esse instituto. É um instituto ainda que terá uma série de discussões, e foi por isso que eu o indiquei ao Flávio, né? E por fim, Flávio, te parabenizo pela apresentação, uma apresentação irretocável, tá? Hoje eu vejo aqui, infelizmente, no mundo virtual, né, seria melhor no presencial. Hoje eu vejo aqui um aluno pronto para colar grau, pronto para enfrentar as dificuldades que a carreira do direito proporciona, né? Eu ouvi aí a sua menção a concursos públicos, então te vejo pronto para enfrentar isso, pelo que vem pela frente, prova de múltipla escolha, prova escrita, prova oral, então eu te vejo pronto para isso. Certamente você vai colher muitos frutos, né, pós-graduação, né, pós-colação de grau. Fica a minha torcida, agradeço aí a sua confiança na minha orientação que eu tive pouca participação, né, eu comentei essas dificuldades aí desse período de ensino remoto, né? Mas eu te vejo dessa forma, você está de parabéns. Todo o trabalho, seja um TCC na graduação, ou na pós-graduação, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, todo trabalho recebe críticas, todo trabalho pode ser melhorado, né? E eu digo isso, não existe pesquisa acabada, né? Quando nós vamos lá, eu passei por isso, o professor Fábio passou, a professora Larissa passou por isso, nós depositamos a nossa dissertação de mestrado, né? E no futuro, quando nós depositamos a dissertação de mestrado, no futuro a tese de doutorado, fica aquele sentimento de ansiedade. Nossa, acho que eu poderia ter feito um pouco melhor. E a pesquisa é assim, ela é infindável, então é normal que o seu trabalho falte alguma coisa, que ele peque em algum ponto, né? E aí serve para isso, né? Vejo como um trabalho que feito os pequenos retoques, ele tem toda a condição de uma publicação, a transformação num artigo menor para ser submetido a revistas científicas, né?
e conte com o meu auxílio para isso, porque isso é importante, né, para a sua carreira aí, né, em seguida à graduação. Eu não tenho mais observações. Se o professor Fábio não tiver, e nem a professora Larissa, eu faço uma pausa aqui, né, peço para que os professores desliguem a câmera e o microfone. O candidato pode ficar presente na sala, porque nós vamos nos reunir em outro aplicativo para deliberarmos sobre sua nota, e em seguida nós voltamos aqui, ok? Alguma observação mais? Podemos ir lá para o outro aplicativo. Eu acabei criando aqui, Tranquilo. como de praxe, um grupinho de WhatsApp, né? E então vou fazer uma chamada lá para que possamos analisar a nota. Por favor, fechem a câmera e o microfone aí, porque o momento é de total sigilo, né? Aqui o sigilo é absoluto, né? Sigilo absoluto para deliberação de nota. Só um minutinho, então. Um minutinho não, um pouquinho mais, viu, Flávio? A gente já retorna, ok?
Boa tarde, estão me ouvindo? Esperar o professor Fábio também, ótimo. Bom, deliberamos sobre sua nota, Flávio, e sem maiores delongas anunciamos a sua aprovação. De 0 a 100 pontos, você atingiu 94 pontos, ok? Então, um trabalho muito bem avaliado, uma banca que fez uma análise minuciosa, né? Um trabalho de qualidade, né? E que, obviamente, recebeu essa nota em razão aí do bom nível, ótimo nível que ele apresentou, tá? Eu agradeço mais uma vez a professora Larissa pelo sério trabalho na banca, assim como o professor Fábio também pelo sério trabalho, o discente, né, daqui a alguns dias, bacharel em Direito, Flávio, né, e os presentes que aqui estavam, ok? Ao Flávio, eu indico que a ata já está preenchida, eu vou transformar em PDF, fazer uma assinatura digital e trocar com os professores, né? E aí eu já encaminho para você, para que você encaminhe depois a secretaria e tome as providências lá. Lembre das providências de gravação em CD, de versão final. Não deixe de fazer a correção daquilo que a banca aqui mostrou, né, de defeitos metodológicos, né? Então, faça essa correção, conte com o meu auxílio também para que você finalize essa parte burocrática agora e vire essa página, tá certo? Fique à vontade para alguma consideração e aí nós encerramos a banca. Túlio, só vou pedir uma gentileza. Eu vou levar aí uns minutos, talvez uns 30 minutos, para assinar digitalmente, porque o meu certificado digital não está aqui comigo, tá? Não, fica tranquilo, assim, nós temos prazo... Eu vou ter que chegar em casa e abrir ele, mas até hoje eu mando. Mas não precisa ser hoje exatamente. Não, mas eu vou mandar hoje, sabe por quê? Que depois pode ser, eu tenho uma grande probabilidade de esquecer. E sem me cobrar. Eu também acabo fazendo rápido. E tem eu tenho 13 trabalhos de estágio para corrigir no carnaval, então é melhor eu mandar hoje. É bom. Eu vou mandar naquele grupinho do WhatsApp de vocês, tá? E aí, o que pegar primeiro e já assinar, já devolve, já vou mandar assinado por mim, tá? E aí... A Larissa vai assinar primeiro, com certeza. Que ela tá com o token dela ali já posicionado. Aí depois eu já mando para o Flávio e fica assim combinado. Legal. Ok, pessoal? Obrigado a todos e a todas, então. Parabéns, Flávio. Até mais. Parabéns, Flávio. Boa sorte aí na sequência. Obrigado, muito obrigado a todos, obrigado à banca examinadora mais uma vez pelas importantes considerações. Apenas 30 segundinhos, professora Larissa, eu com certeza vou implementar pelo menos uns 2 ou 3 parágrafos sobre o plea bargain norte-americano especificamente. Eu acho que casa bem naquele momento ali que eu falo do 395A, acho que fica bacana. Professor Fábio, especialmente com relação ao apontamento daquela questão metodológica da citação da jurisprudência do STF, em que eu fiquei meio que amplo, tratando tanto da suspensão condicional do processo, transação penal e ANPP. Vou deixar bem claro que ali era um posicionamento específico acerca do ANPP, e também vou tentar fazer esse link com o parágrafo 10º do artigo 4º da Lei 2.850, que é uma importante solução que o senhor apresentou para essa controvérsia sobre a confissão formal e circunstanciada. Justamente concordo que ela não poderia de forma alguma ser utilizada em desfavor do celebrante. Agradeço mais uma vez e boa tarde a todos. Parabéns, Flávio. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, até logo. Tchau. Obrigado.